Imagine ser levado diante de um tribunal medieval. Você se declara inocente, mas as palavras não bastam. Não há testemunhas, não há provas, apenas a desconfiança do juiz. Então, vem a sentença, a verdade será arrancada do seu corpo. Era essa a promessa da justiça nos séculos em que a tortura se tornou lei. Para os governantes e magistrados, o sofrimento não era apenas castigo, era um método oficial de investigação. A dor tinha status jurídico. O estrapado nasceu desse mundo. Um instrumento simples, mas concebido para transformar o próprio corpo do acusado em inimigo. Não eram necessárias lâminas, nem fogo, nem correntes elaboradas. Bastava uma corda, uma viga e a certeza de que o peso de um ser humano seria suficiente para dilacerar músculos, romper articulações e quebrar a resistência mais firme. A lógica era perversa. Acreditava-se que, sob dor extrema, ninguém seria capaz de mentir. O grito, o choro, a confissão, tudo se confundia e era aceito como verdade. A justiça se lavava com lágrimas e sangue, mas a realidade era outra. O estrapado não revelava culpados, revelava apenas o limite da dor humana. Criava histórias inventadas, forçava inocentes a assumirem crimes que nunca cometeram, destruía vidas para alimentar um sistema que confundia crueldade com ordem. Ainda assim, para a sociedade da época, o espetáculo tinha função. O povo via que até o corpo mais forte podia ser quebrado, que ninguém escapava da mão de ferro da lei. O medo se espalhava e mantinha a disciplina onde a razão falhava. Assim nasceu o estrapado não como aberração isolada, mas como símbolo de um tempo em que justiça e tortura caminhavam lado a lado. A Europa do século XVI era um campo de pólvora. Aldeias se revoltavam contra impostos impossíveis, camponeses erguiam tochas contra senhores, e rumores de heresia corriam como fogo em palha seca. O poder das coroas e da igreja estava sempre ameaçado, não apenas por guerras, mas por palavras sussurradas nas tavernas e preces proibidas murmuradas à noite. Nesse ambiente, a justiça precisava mais do que punir, precisava intimidar. O direito medieval era frágil, repleto de lacunas, e as confissões eram vistas como a única prova absoluta. Mas como obtê-las de quem jurava inocência, a resposta veio com a legalização da tortura. Em 1532, o imperador Carlos promulgou a Constitutio Criminalis Carolina. Esse código transformou em regra o que já se praticava nas sombras, a tortura como instrumento legítimo de investigação. Sob a capa da lei, o sofrimento ganhou solenidade. Não era mais violência descontrolada, era justiça. A Carolina estabelecia que a tortura só poderia ser usada quando houvesse fortes indícios. Mas o que era indício, muitas vezes bastava um boato, uma denúncia anônima ou até um olhar considerado suspeito. A porta da cela se abria e o acusado era entregue ao carrasco. Rebeliões camponesas como a de 1525 na região de Rothenburg deram à autoridade pretexto para agir com brutalidade. Centenas de homens e mulheres foram interrogados não porque houvesse provas, mas porque o medo precisava ser semeado. Cada corpo suspenso pelo estrapado era um recado, a ordem não se discutia, obedecia-se. A tortura não surgiu por acaso. Ela respondia a um mundo em crise. Um mundo em que reis temiam perder tronos nobres, perdiam colheitas. Padres temiam o avanço de novas ideias. E nesse caldo de insegurança, a dor tornou-se a língua oficial da verdade. O estrapado não era apenas um método, era a tradução perfeita de um tempo
em que a justiça não buscava esclarecer, buscava calar. Entre todas as engenhocas de tortura inventadas pela mente humana, poucas foram tão brutais em sua simplicidade quanto o estrapado. Não havia rodas cheias de pregos, não havia labirintos de ferro aquecido. Bastava uma viga, uma corda grossa e a força do próprio corpo da vítima. O condenado era levado a um espaço amplo, muitas vezes o porão de um castelo ou a praça pública diante do tribunal. No teto, uma roldana fixada em madeira pesada esperava. A corda áspera e impregnada de suor e sangue de outros era passada por ela. O carrasco prendia as mãos do acusado nas costas, cruzando os pulsos, de modo que nenhum músculo pudesse oferecer apoio. Era esse detalhe, os braços amarrados para trás, que transformava o ato em tortura devastadora, porque quando o corpo era erguido do chão, não havia sustentação. Todo o peso recaía sobre ombros e articulações, forçando lentamente a separação dos ossos. O estrapado não precisava de lâminas. O próprio organismo se destruía. Os ombros saíam do lugar com estalos secos, os tendões se rompiam e cada segundo pendurado era uma eternidade de dor. Em muitas variações, o tormento era intensificado. O carrasco deixava o corpo cair de repente apenas para travar a corda antes do impacto. O solavanco multiplicava o sofrimento, abrindo feridas internas invisíveis, mas fatais. Havia ainda versões com pesos presos aos tornozelos, aumentando a tração, até que o corpo parecesse prestes a se rasgar em duas partes. A simplicidade do estrapado era o que o tornava tão temido. Qualquer sala, qualquer galpão podia ser transformado em câmara de tormento. Bastava um gancho no teto e uma corda firme. Não havia necessidade de instrumentos caros ou complexos, apenas da vontade de infligir dor. E era essa vontade mascarada de justiça que fazia do estrapado um dos símbolos mais perversos de sua época. Uma prova de que, quando a lei se alia à crueldade, até a corda mais comum pode se transformar em sentença de morte. Antes que a corda fosse puxada, havia todo um ritual calculado para quebrar o espírito. A tortura não começava com o estalo dos ombros, mas com um lento processo de humilhação e medo. O acusado era trazido diante do tribunal, cercado por juízes escribas e, muitas vezes, pelo público. Ali, em meio ao silêncio pesado, recebia a sentença: será interrogado pelo estrapado. Para quem ouvia essas palavras, não havia pior destino. Muitos desmaiavam antes mesmo de ver a corda. O carrasco entrava em cena como uma figura quase teatral. Vestia-se de couro grosso, as mãos já marcadas de calos. Primeiro ordenava que o prisioneiro fosse despido até a cintura. O gesto não tinha função prática, mas simbólica, arrancava-lhe a dignidade. O corpo nu diante da comunidade era já uma confissão de impotência. Depois vinham as cordas. Os pulsos eram cruzados às costas, apertados com nós que penetravam na pele. Cada puxão do carrasco não era apenas para prender, mas para lembrar quem tinha o controle. Enquanto isso, a vítima permanecia de pé, sabendo que cada movimento poderia ser o último antes do abismo. Havia ainda a etapa da espera. Muitas vezes, o prisioneiro era deixado sob o gancho por horas, vendo a corda balançar acima de sua cabeça. Os juízes conversavam entre si, registravam nomes, fingiam indiferença. Era uma encenação mostrar que o sofrimento do homem não era mais do que um detalhe no mecanismo da justiça. A tensão psicológica era devastadora. Alguns imploravam antes mesmo do primeiro puxão, oferecendo confissões improvisadas, denunciando vizinhos, acusando inocentes.
Outros silenciavam petrificados pelo terror. Esse ritual era a parte essencial do estrapado. A dor física era apenas metade da tortura. A outra metade estava no medo antecipado, na consciência de que o próprio corpo seria usado contra si. A corda ainda não havia subido, mas já pendia sobre a alma como sentença inevitável. Chega o momento em que o carrasco dá o sinal. A corda é puxada com força e o corpo do prisioneiro se ergue lentamente do chão. Os pés deixam de tocar a pedra fria e, de repente, todo o peso passa a pender dos braços amarrados atrás das costas. O silêncio se rompe com um estalo seco, os ombros saem do lugar. O sofrimento é imediato e absoluto. A posição força as articulações além do limite, rasga a músculos, desloca tendões. O peito se comprime, dificultando a respiração. Cada tentativa de gritar aumenta a sensação de asfixia, como se a própria voz fosse arrancada junto com o ar. Muitos desmaiam nos primeiros minutos, mas isso não significava alívio. O carrasco os reanimava com água fria ou puxões bruscos, garantindo que estivessem conscientes para o próximo estágio. Em algumas variações, o corpo era solto de repente e segurado antes de tocar o chão. O impacto repentino multiplicava o tormento, como se as articulações, já destruídas, fossem golpeadas de novo por dentro. Em versões ainda mais cruéis, amarravam-se pesos aos tornozelos. O estiramento fazia parecer que o corpo seria literalmente rasgado em duas partes. Havia quem jurasse ouvir ossos se partindo como galhos secos, quebrando ao vento. O estrapado não matava rápido, ele prolongava o suplício, até que a vítima confessasse ou fosse considerada inútil. Os que sobreviveram raramente voltaram a usar os braços. Ficavam deformados, incapazes de trabalhar, marcados para sempre, como testemunhas vivas do poder da justiça. Não havia necessidade de sangue. A própria anatomia fazia o trabalho. O corpo humano, transformado em instrumento contra si mesmo, era despedaçado não por lâminas, mas pelo peso da gravidade. E enquanto a vítima se contorcia no vazio, todos ao redor aprendiam a mesma lição. A lei não precisava de provas quando podia contar com a dor. Entre os inúmeros nomes apagados pelo tempo, um sobreviveu como exemplo do destino reservado aos que cruzavam o caminho da justiça medieval, Konrad Zimmermann, um simples camponês da região de Rothenburg, no início do século XVI. Konrad não era líder de exércitos nem conspirador de palácio. Era apenas um homem que havia participado das revoltas camponesas de 1525, quando milhares se levantaram contra impostos abusivos e a tirania dos senhores. Como tantos outros, ele acreditava lutar por pão e dignidade, mas para as autoridades bastava estar presente no motim para ser marcado como traidor. Quando capturado, foi levado diante dos juízes. Não havia provas contra ele, apenas rumores e o desejo de um exemplo que intimidasse o resto da aldeia. Perguntaram-lhe nomes de cúmplices, líderes ocultos, instigadores da rebelião. Konrad respondeu com silêncio. Não porque fosse herói, mas porque não tinha o que revelar. Foi então condenado ao estrapado. Diante da população reunida, seus pulsos foram atados às costas. A corda ergueu seu corpo no ar e o primeiro estalo ecoou pelo pátio. A multidão prendeu a respiração. Konrad gritou, mas resistiu. O juiz ordenou nova queda e depois outra. Cada solavanco arrancava não apenas sua força, mas também sua dignidade. Em meio à dor, ele começou a inventar nomes. Disse qualquer coisa para que o tormento cessasse. Vizinhos inocentes, conhecidos, casuais, até parentes distantes. Era o que os juízes queriam ouvir. Suas palavras arrancadas a ferro e corda foram registradas como verdade.
No fim, Conrad sobreviveu ao suplício, mas não voltou a ser o mesmo. Seus braços nunca mais se moveram com naturalidade, seu olhar carregava o peso do trauma. Não era apenas ele quem havia sido destruído. Sua confissão fabricada arrastou outros para a mesma roda de dor. A história de Conrad Zimmermann mostra o verdadeiro objetivo do Strapado: não descobrir a verdade, mas fabricar culpados para sustentar um sistema que se alimentava de medo. No coração do sistema jurídico medieval, a confissão era considerada a prova suprema. Um documento, um testemunho ou mesmo um flagrante podiam ser contestados, mas a palavra do acusado contra si mesmo pronunciada entre gritos era vista como a própria voz da verdade. Foi nesse vazio que o Strapado encontrou sua função. Os juízes não buscavam investigar. Buscavam apenas que o acusado dissesse o que esperavam ouvir. A corda fazia o resto. Cada puxão arrancava não apenas dor, mas frases que preenchiam lacunas nos registros. Era a maneira de transformar suspeitas em fatos e boatos em sentenças. Muitos, como Conrad Zimmermann, inventavam nomes de vizinhos e parentes. Outros criavam histórias fantásticas de conspirações que nunca existiram. Não importava. Para os magistrados, qualquer palavra dita sob tortura tinha valor de ouro. Assim, a verdade era substituída por um mosaico de delírios forjados pela dor. O mais cruel é que as confissões eram registradas com solenidade. O escriba anotava cada sílaba como se fosse uma revelação divina, e quando a vítima, após ser libertada, negava o que havia dito, sua retratação era ignorada. A primeira confissão é a verdadeira, dizia-se. A palavra dita sob tortura valia mais do que a palavra dita em liberdade. Esse mecanismo servia a dois propósitos. De um lado, legitimava a violência, pois fornecia resultados rápidos. De outro, espalhava terror, já que qualquer um podia ser arrastado pela mentira do outro. Era um círculo vicioso. A dor de um homem produzia a condenação de muitos. Com isso, a justiça deixava de ser busca pela verdade e se transformava em uma máquina de fabricação de culpados. O Strapado não era um instrumento de investigação, mas de propaganda. Ele mostrava que a lei tinha força suficiente para arrancar palavras até de bocas inocentes. E no fim, o que restava não era a justiça, mas o silêncio das vítimas e a desconfiança entre vizinhos, sementes de medo que mantinham a ordem pelo terror. Sobreviver ao Strapado não significava escapar. Muitas vezes o pior começava depois que a corda era solta e o corpo caía no chão como um fardo sem vida. Os ossos ainda estavam ali, mas fora do lugar. Os músculos rasgados, os nervos esmagados. Era comum que os braços ficassem permanentemente deslocados, pendendo como pesos inúteis ao lado do corpo. Homens que antes manejavam ferramentas ou armas já não conseguiam erguer uma colher. Mulheres acusadas de feitiçaria saíam das celas incapazes de abraçar os próprios filhos. O Strapado não matava apenas, ele transformava sobreviventes em aleijados, marcados para sempre como lembretes vivos da punição. Mas as cicatrizes físicas eram apenas metade da tragédia. O trauma psicológico se infiltrava de maneira invisível. Muitos carregavam noites sem sono, revivendo o momento em que sentiram os ossos estalarem. Outros guardavam silêncio absoluto, incapazes de falar sobre o que viveram. O medo tornava-se companheiro inseparável, medo da justiça dos vizinhos até da própria sombra. A humilhação pública também deixava marcas profundas. Ser suspenso diante de todos, reduzido a espetáculo, apagava qualquer traço de dignidade. Sobreviventes raramente voltavam a ocupar lugar de respeito em suas comunidades.
eram vistos como culpados mesmo quando inocentes, porque o sofrimento parecia prova suficiente de crime. Esse impacto prolongado era parte do cálculo das autoridades. Um corpo deformado era tão útil quanto um cadáver servia como advertência constante. Cada aldeia que abrigava um sobrevivente do estrapado carregava consigo a lembrança viva da dor. Assim, a tortura não terminava no calabouço. Ela se espalhava pelas casas, pelas ruas, pelos campos. Continuava em cada gesto hesitante de um braço que não levantava mais, em cada olhar vazio que não encarava ninguém. O estrapado não arrancava apenas confissões, ele arrancava futuros. O estrapado nasceu nos tribunais da Europa Central, mas não demorou a cruzar fronteiras. Como uma doença silenciosa, a prática se espalhou por diferentes reinos, cada qual adaptando o método às suas necessidades. O que se manteve constante era a lógica usar o próprio corpo da vítima como arma contra si mesma. Na Espanha da Inquisição, o estrapado tornou-se rotina. Acusados de heresia, judeus, convertidos muçulmanos e supostas bruxas eram erguidos pelo ar em calabouços abafados. Muitas vezes, a tortura era combinada com outros tormentos, quedas súbitas, alternadas com afogamentos simulados, criando um ciclo interminável de dor e desespero. Na Itália renascentista, documentos descrevem o uso da chamada corda secca, uma variação em que a corda era torcida lentamente para intensificar a pressão sobre os braços. O resultado era o mesmo: ossos deslocados, músculos despedaçados, confissões arrancadas à força. Até mesmo fora da Europa, ecos do estrapado surgiram. Relatos das colônias americanas mencionam práticas semelhantes aplicadas a escravizados, uma lembrança sombria de como a crueldade viajava junto com os navios. O método era simples demais para não ser copiado, bastava uma corda, um gancho e a decisão de ignorar a humanidade do outro. As variantes se multiplicaram. Algumas adicionavam pesos nos tornozelos, acelerando a ruptura dos ombros. Outras incluíam pausas calculadas. O corpo era erguido e deixado suspenso por minutos antes de uma queda brusca. Cada carrasco criava sua versão, buscando prolongar o sofrimento sem matar rápido demais. Esse espalhamento mostra que o estrapado não foi acidente isolado de uma época. Ele se tornou parte de um repertório global de tortura repetido por séculos, sempre que a lei ou o poder precisavam de uma verdade. Um método tão simples e devastador que sobreviveu não apenas na Idade Média, mas encontrou lugar em regimes muito posteriores. Assim, a corda do estrapado percorreu séculos e continentes, lembrando que a crueldade, quando legitimada pelo medo, nunca conhece fronteiras. O estrapado é lembrado hoje como um símbolo da brutalidade medieval. Mas reduzir sua história a um erro do passado seria um engano confortável. Ele nos obriga a encarar uma verdade mais incômoda: a linha entre civilização e barbárie sempre foi tênue e continua sendo. Nos tribunais do século XVI, homens cultos vestidos com capas de juízes ordenavam a tortura como se fosse mera formalidade. O sofrimento não era visto como perversidade, mas como procedimento legal. O carrasco não era um monstro, era um funcionário. O público não se revoltava, observava em silêncio ou até aplaudia, convencido de que presenciava justiça em ação. Esse paradoxo revela o perigo da autoridade quando se reveste de legitimidade. Sob o selo da lei, a crueldade deixa de ser exceção e passa a ser rotina. O estrapado existiu não porque indivíduos isolados eram sádicos, mas porque a sociedade aceitou a dor como ferramenta de ordem. E aqui está a reflexão inevitável: será que mudamos tanto? Se o passado usava cordas e roldanas, o presente muitas vezes
recorre a outros métodos psicológicos, sociais, tecnológicos para arrancar confissões, silenciar vozes ou controlar corpos. A lógica continua a mesma: transformar a dignidade humana em moeda de poder. O estrapado nos lembra que justiça sem humanidade é apenas violência disfarçada, que a lei, quando divorciada da compaixão, pode legitimar horrores que mais tarde chamaremos de barbárie, e que cada sociedade em sua época acredita estar agindo corretamente até que os séculos revelem o contrário. Olhar para o passado não é apenas sentir horror pelo que foi feito. É reconhecer os sinais de que a crueldade pode sempre retornar sob novas máscaras. O estrapado é uma advertência gravada não em pergaminhos, mas em ossos deslocados e vidas despedaçadas. A civilização nunca está tão distante da barbárie quanto gosta de acreditar.